Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Nossa saudação fraterna, você que nos acompanha no Estudando o Livro dos Espíritos, uma satisfação imensa nós iniciarmos hoje o nosso estudo. Estamos na primeira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 3, da criação. Hoje nós vamos falar sobre a formação dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, que vai acompanhando na questão 59 todo esse assunto. Hoje trataremos para você acompanhar aí da questão 37 a 42. As boas-vindas à nossa querida Cris. Nós iniciamos hoje a nossa audiodescrição. A Cris é uma moça clara, ela usa óculos, tem uma faixa um pouco azul, não é? E os cabelos são castanhos grisalhos, está usando uma blusa preta e está transmitindo de um ambiente que é um chalé. Uma satisfação muito grande, Cris. Nós temos também hoje conosco as nossas intérpretes para Libras, que é Jane Machado. Ela é uma moça, mulher clara também, com óculos, cabelos escuros, a blusa também é preta e a parede atrás é branca. Muito bem-vinda, Jane. E nós agradecemos a Concebe aí essa oportunidade, essa parceria, não é? De nós estarmos transmitindo em Libras, e para que a gente possa, então, também chegar aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? É uma satisfação, não é, Cris? Muito bom, Carlos. É sempre uma alegria renovada estarmos juntos, né? Também nesse processo de inclusão, que é muito importante. E, por conta disso, quero fazer a sua descrição. Carlos é um homem claro, que usa óculos também, e está em um ambiente bastante iluminado, bastante claro, com cortinas brancas ao fundo. Está vestindo hoje uma blusa social, uma camisa social preta. E vamos também aproveitar e darmos as boas-vindas também ao nosso convidado, que está aqui novamente, Otacílio Rangel Nascimento. Ele é um homem branco, também usa óculos, parece que todo mundo combinou hoje, também está vestindo uma camisa preta, e a Otacílio sempre contribui muitíssimo, né, nas ilações das perguntas, por ser, principalmente, atinente à sua seara de trabalho, doutor em física, professor do Instituto de Física da USP de São Carlos. Otacílio também é orador espírita e frequenta a Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Opa, está conosco hoje também, uma satisfação muito grande, o nosso querido Lacordaire Abraão Fayad, que é também um homem claro, usa óculos, cabelos grisalhos, está usando um terno cinza. Ele é de Cuiabá e disse que está fazendo frio por lá, gente. Ficou novidade. A camisa é uma camisa clara, a parede atrás também é clara, mas ele tem um quadro ali, parece um caminho numa floresta com algumas árvores, muito bonito. E Lacordaire é vice-presidente da Federação Espírita do Mato Grosso. Uma satisfação, Lacordaire. Gratidão, Carlos, e toda a equipe, em nome da Federação Espírita, por esse carinhoso convite de podermos estar participando deste valoroso programa que vem contribuindo muito com o nosso movimento espírita. Gratidão e um abraço a todos. Muito bem, nós vamos aqui, então, agradecer aos nossos parceiros de transmissão simultânea do nosso Estudando o Livro dos Espíritos. Nós contamos com o apoio do Espiritismo Net, da Mansão do Caminho, Federação Espírita Catarinense, Federação Espírita do Distrito Federal, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal e Seridó Espírita. A você que acompanha por todas essas redes, a nossa saudação fraterna também. Muito bom, amigos. Então, vamos ao trabalho.
Começando hoje sob a temática, né, de formação dos mundos. Vamos, nesse primeiro momento, analisar as perguntas que vão de 37 a 42. E para o Otacílio, eu lanço a primeira pergunta. Otacílio, que definição de universo a ciência moderna oferece, meu amigo? Liga o seu áudio para a gente, Otacílio. Ah, sim. Ele tá ligado. Agora sim, agora estamos ouvindo, pode falar. Estamos ouvindo. Então, para a gente fazer essa definição, eu vou usar uma figurinha que eu queria que fosse mostrado, compartilhado a tela. Nessa figura, a gente vê uma esfera, não é? Que tem um raio de 92 bilhões de anos-luz. Um ano-luz significa viajar durante um ano com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, você pega o ano, transforma em segundos e multiplica por 300 mil quilômetros e você vai ter quantos quilômetros cabe aí. É muito número, muito grande. Mas o nosso universo observável, ele é pensado como uma esfera, né, cujo diâmetro tem da ordem de 92 bilhões de anos-luz. E ele tem também um tempo de 13,7 bilhões de anos de formação. Então, ele está constituído por uma série de filamentos, quer dizer, uma linguagem assim bem representativa, na verdade, onde cada grânulo desse que constitui esse filamento é uma galáxia. Portanto, ele tem um número muito grande, né, de galáxia. A gente estima, por exemplo, que o volume dessa esfera, não é, ela tem da ordem de 4 vezes 10 elevado a um número 80 metros. Isso significa, um número 4 e seguido dele 80 zeros. Não dá para a gente ler esse número, né? Então, esse volume é em metro cúbico, que é uma medida inadequada para medir uma coisa tão grande. Mas isso é só para dar uma ideia da imensidão que é definido pela ciência o nosso universo. É uma esfera gigantesca, que não cabe a numerologia dela na nossa cabeça, e que está constituída, né, por uma quantidade muito grande de coisas. A densidade média do nosso universo é muito pequena, corresponde a 6 prótons, ou 6 núcleos de átomo de hidrogênio por metro cúbico. Um metro cúbico é uma caixa d'água por 1 metro, por 1 metro, por 1 metro. Aí você põe só 6 átomos de hidrogênio lá, isso significa densidade do nosso universo. Ele é quase vazio, não é? Tem muito espaço sobrando. Nesse espaço imenso, não é, está constituído, então, por arquipélagos de estrelas que a gente chama hoje de galáxias. Cada galáxia tem um certo número de estrelas. Geralmente, uma galáxia média tem 400 bilhões de estrelas. A nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. É uma galáxia mais para pequena do que para média. Tem galáxia que tem trilhões de estrelas. Então, varia o tamanho das galáxias. Mas a gente tem da ordem, tá certo, de uma quantidade estimada de 80, quase... a primeira estimativa que os cientistas fizeram da ordem de 80 bilhões de galáxias semelhantes à nossa. Mas hoje já tem estimativa mais ousada.
acredita-se que o nosso universo, que pode ser observado por nós, tem da ordem de quase 3 trilhões de galáxias. Veja que coisa fantástica. E cada galáxia dá ordem de 400 bilhões de estrelas. E cada estrela, em média, pode ter de 1 a 2 planetas. Tem estrela que não tem nenhum e tem estrela que tem muito mais. O nosso sistema solar tem 9 planetas. E um monte de outros corpos celestes. Não é? Então, isso há uma variedade imensa de corpos no nosso universo. Nosso universo, em geral, toda galáxia tem um buraco negro no centro, que é uma coisa astronomicamente massiva, tem muita massa, às vezes de vários milhões de sóis, e que tem uma força gravitacional tão forte que ela pode capturar quase tudo que está à sua volta. Tá certo? Isso é, geralmente, a estrutura do buraco negro é que mantém a estrutura das galáxias. E a força gravitacional é a força importante de longo alcance que mantém esse universo tão maravilhoso quanto a gente observa. As galáxias não são isoladas, elas formam aglomerados de galáxias. A nossa galáxia, por exemplo, faz parte do aglomerado de galáxia da Virgem, né, da constelação Virgem, porque está na direção da constelação de Virgem. E ela está representada aqui como um pontinho no centro dessa esfera negra que a gente observa. Então, o nosso universo tem uma característica muito interessante. Ela não tem centro. Qualquer lugar é centro, porque ela é isotrópica. Quer dizer, qualquer direção que você vai, você encontra mais ou menos as mesmas coisas. Então, isso é uma característica do nosso universo, é um modelo cosmológico do universo que a gente tem. Então, vejo que é uma coisa assim assustadoramente grande. Mas isso a gente chama de universo observável, que é aquilo que a gente consegue observar por causa da luz que é emitida de todos os corpos que estão no nosso universo. Hoje a gente consegue observar, através do Hubble, por exemplo, galáxias que estão nos confins do nosso universo. Né? Galáxias que estão no começo. Há uma coisa também curiosa, que choca muito o nosso pensamento, que é o seguinte: como a velocidade da luz é constante, o Sol que a gente está observando, a luz que nós estamos vendo do Sol, saiu do Sol há 8 minutos e 15 segundos atrás. Isso significa o seguinte: se o Sol nosso explodir agora, a gente só vai saber daí 8 minutos e 15 segundos. A galáxia mais vizinha a nós é Andrômeda, está a 2 milhões de anos-luz de nós. Se ela explodir, a gente só vai saber daqui a 2 milhões de anos. Então, a gente está vendo a galáxia no passado, porque a gente está vendo a luz que saiu de lá 2 milhões de anos atrás. Então, quanto mais longe a gente observa o corpo, mais está próximo do início do nosso universo. É mais passado possível. Então, a observação das grandes galáxias que estão muito distante de nós dá informação do começo da nossa galáxia. Então, a gente tem o começo do nosso universo. Então, a gente tem uma história do nosso universo observando diferentes galáxias mais próximas, mais distantes, estrelas mais próximas, mais distantes. E essa é a visão que a gente tem hoje da ciência do nosso universo. Ele está constituído de estrelas, planetas, aglomerados de estrelas, galáxias, muita poeira cósmica. Quando uma estrela explode, ela pulveriza a matéria que ela foi formando no núcleo dela, porque as estrelas são fábricas de átomos. São átomos de hidrogênio que vão fundindo para virar átomo de hélio, átomos de hélio que vão fundindo um ao outro para formar átomo de carbono, e assim sucessivamente, até formar os átomos um pouco mais pesados. Quando uma estrela explode, a energia dela é tão intensa na explosão que ela forma os átomos mais pesados, como urânio, chumbo,
né, os últimos elementos da tabela periódica, os mais pesados, são produzidos nas explosões estelares. Então, o nosso corpo, por exemplo, que é feito de átomos, foi feito no núcleo de alguma estrela. O nosso corpo é filho das estrelas, né? Aí a gente é filho de Deus como espírito e é filho das estrelas no corpo físico. Nossos atos foram feitos no núcleo das estrelas. Então, essa é a visão que a gente tem do nosso universo. E a certeza que, né, Carlos? E a certeza que não existem acaso, né? Uhum. Né? E o interessante comenta para nós aí um pouquinho sobre isso, pode falar. O interessante é que aí a excelência da doutrina espírita, né, que vem para nós também como se fosse o telescópio da alma, né, mostrar que o epicentro de tudo isso é Deus e a força gravitacional é o amor. Né? Porque você veja, o que prova que não existe o acaso e nem milagres, né? Porque aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferir a intimidade dos fatos, né? E olha, esses dados comprovam plenamente a existência dessa inteligência superior, né, que rege tudo isso, né? É a beleza que a doutrina espírita nos oferece, né? Você tem razão, Lacordaire, porque a gente nunca ia imaginar que Deus, na sua inteligência maravilhosa, ia construir as estrelas para fazer átomos, para depois fazer corpos humanos. Verdade. Então, tem uma lógica nessa construção, não é? Tem uma estruturação inteligente por trás. Isso. Além disso, uma outra coisa que eu não disse, mas o José já tinha dito, é que no pensamento da ciência, o universo hoje é constituído de 3 coisas. Tudo que a gente observa, e a gente observa através de 2 mecanismos de observação, que são as ondas eletromagnéticas, em todos os comprimentos de onda, desde radiotelescópio até radiação gama, e também agora por ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais estão trazendo para nós, modernamente, informações do nosso universo, porque as ondas gravitacionais também se propagam com a velocidade da luz. Então, tudo isso que irradia onda eletromagnética é o nosso universo visível. Mas a gente tem, por trás disso, um universo invisível, constituído de matéria escura que tem efeito gravitacional, mas não irradia luz. Então, a gente não sabe de que ela é feita. E, além disso, se a gente pensar com a lei da gravidade, a gravidade devia fazer o universo colapsar, porque ela é atrativa. Verdade. Mas, ao invés disso, ele está expandindo. Então, tem uma força de expansão que a gente chama de energia escura, que também toma conta do universo. Então, o nosso universo está constituído, do ponto de vista da ciência, pela matéria ordinária, que a gente chama matéria bariônica, isso dá da ordem de 5% do universo, a matéria escura, que dá da ordem de 27%, que a gente não sabe a gente sabe que ela é gravitacional, mas não sabe de que é feito, de que está constituído ainda, de que partículas, e de energia escura, que forma da ordem de 70% do nosso universo. Então, essa é a visão científica que a gente tem do universo. Isso, e outra, os benfeitores nos colocam, por exemplo, Joana, né, e outros, as 2 outras forças, a força endoevolutiva e a força autoevolutiva, né? Essa força endo, que é a força onde todas as forças estão inseridas, que proporciona as mudanças, né? E a força autoevolutiva, que é a força da vontade, que nós, enquanto espíritos, somos detentores, que é justamente aquilo que está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que é a única diferença nossa entre os seres e os reinos, né, mineral, vegetal e animal, que são regidos por automatismo, né? Nós somos detentores da força da vontade, que é a força evolutiva. Então, olha que beleza, que sublimidade que é, não é? Essa programação celeste. De acordo. Lacordaire, nós temos aqui a Larissa dizendo assim, resumindo tudo,
que você está falando, não é? Tudo que a gente está conversando aqui, qual a resposta à pergunta 37, segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos? Qual é a resposta mesmo da questão 37? É o que ela pergunta para a gente. Certo. É justamente onde o universo engloba tudo, né? Uhum. Então, nós vamos perceber que essa parte em que nós estamos inseridos, a força sistêmica em que nós estamos inseridos, né? Uhum. Muito interessante. Então, mas você me fez uma pergunta, não foi? Uhum. Sim, ali ela perguntou o que era, né, que essa coisa, o que é o que o universo abrange. De alguma maneira já está respondido, não é? Ou você quer comentar mais alguma coisa? Sim, o que Kardec nos coloca, né? Isso. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não Isso. vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem, né? Então, podemos sinteticamente dizer o seguinte: o universo é o espaço amoroso que Deus criou para albergar toda a sua criação, sendo o próprio universo a sua criação. Maravilha. Eu vou juntar aqui, Otacílio, duas perguntas para você, seguindo, dando sequência aí após a pergunta 37 do Livro dos Espíritos, tá? Sim. A questão você até já explicou para a gente em números que existem bilhões de galáxias, mas há um só universo ou o conceito de multiversos pode ser aceito? E acoplado a essa pergunta, que eu acho que você tem condição de sintetizar, o universo que a gente conhece, Otacílio, ele foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? São duas coisas muito interessantes da gente pensar. Do ponto de vista da ideia de universo ou pluriverso, o que a ciência hoje faz se nós estamos observando o nosso universo, e esse nosso universo teve um começo com o Big Bang, a pergunta é: por que não pode ter tido muitos pontos de Big Bang formando pela vontade de Deus? E se isso aconteceu, se isso acontece, nós não teríamos um universo, nós teríamos infinidades de universos. O problema nosso é que a gente não consegue comunicar, pelo menos por enquanto, ter comunicação de um universo com outro, porque eles é como se eles fossem bolhas separadas, gigantescas bolhas separadas. Então, se não há uma comunicação de um com o outro, ele não sabe da existência. Então, hoje há uma teoria científica do universo como sendo um pluriverso, muitos universos semelhantes, que têm histórias diferentes, mas que a gente não tem como comprovar porque não há comunicação entre eles, porque a nossa comunicação no universo, por enquanto, é feito por radiação eletromagnética, e a gente não recebe radiação eletromagnética de outros universos, provavelmente porque não nos alcançam. Então, do ponto de vista da doutrina espírita, como nós temos uma ideia de Deus, de que Deus é eterno, isto é, ele não foi criado e existe sempre, ele não pode ter estado ocioso em qualquer momento. Portanto, ele cria sempre. Diferente daquela visão que a gente tem da Gênese mosaica, que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º, a gente observando o universo, a gente vê novas estrelas aparecendo, velhas estrelas explodindo, deixando de existir. Então, sistemas planetários em formação, sistemas planetários antigos. Então, o nosso universo tem idades diferentes, tem estrelas se formando agora. Então, Deus não criou, cria, continua criando. Tá certo? Então, é uma visão de trabalho perene. Então, muito provavelmente, a ideia de pluriverso ela é boa e é conveniente, por enquanto, para nós,
porque é a maneira de explicar que Deus cria sempre. Apesar de a gente ainda não saber, mas um dia, como espírito mais superior, a gente vai poder saber disso melhor. Então, Deus criou, cria e continua criando o universo. Portanto, o universo não se criou a si próprio. Deus é a fonte, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a gente pensar que o universo sempre existiu é dizer que não precisou de Deus. Então, isso não faz um conceito inteligente, porque o universo é inteligente, é um efeito inteligente, então tem que ter uma causa inteligente por trás. E Lacordaire, Oi. Pode comentar isso, mas já avançando uma outra pergunta, vamos tentar entender, né? Muito difícil isso, porque nós não temos elementos, mas como é que Deus criou o universo? Justamente. Então, veja só, por isso que Jesus disse assim, o Pai trabalha incessantemente e eu trabalho com ele, dando essa ideia de que não há ociosidade, né? Então, o trabalho ele é um hino vibrante do universo, nos diz Joana de Ângeles, né? Trabalha o homem e a mulher no solo, o verme debaixo do solo e o Pai nas galáxias. Então, dentro dessa compreensão, veja, aí justamente o Kardec, ao perguntar também aos espíritos essa questão, ele diz assim, olha, tudo que a esse respeito se pode dizer e poder se compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, veja, o que nós podemos compreender. Agora, à medida que nós vamos conhecendo, por isso que Jesus diz, conheça a verdade vos libertará, a semelhança do geneticista. Por exemplo, aqui no Mato Grosso tem uma excelência de produção de soja. Veja, os geneticistas, eles criaram uma soja nova? Não. Por conhecerem da genética, o que eles fizeram? Trabalharam os elementos da própria soja e chegaram a essa soja com maior número, índice de produtividade e maior resistência à praga. Da mesma forma, à medida que nós vamos crescendo moralmente, espiritualmente, nós vamos conseguindo entender melhor a forma como Deus criou o universo. Mas, por exemplo, os espíritos superiores, por exemplo, Jesus, é um outro nível de compreensão. Né? Então, nós, conforme Kardec, inclusive, os espíritos colocam, ainda no momento nós não temos como conceber. Posso dar uma palavrinha nisso? Isso. Eu adoro essa resposta dos espíritos, né? Porque eles dizem assim, para se servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, modernamente, a gente pode dizer assim, Deus disse, faça-se o ponto e o Big Bang, e o universo foi feito. Faça-se muitos pontos de energia densa e expandam, e os pluriversos foram feitos, estão sendo feitos. É elegantíssima essa resposta que os espíritos dão, e eu acho ela maravilhosa. É verdade. É o grande impulso, né, Otacílio? O grande impulso onipotente de Deus. Otacílio, até sobre isso, queria que você comentasse, nos ofertasse uma reflexão, porque fala-se de Big Bang, né? Então, é uma teoria ou o Big Bang é apenas uma hipótese que carece de base para ser uma teoria? E, além do Big Bang, existe outra teoria sobre a criação do universo que você considera relevante comentar? Olha, na verdade, hoje, todos os cosmólogos e astrofísicos acreditam com clareza na ideia do Big Bang, porque ela sai de uma lei de observação. Essa lei de observação foi descoberta por Hubble, o que deu nome ao observatório que está em órbita na nossa Terra. A razão foi feita da seguinte maneira. Ele começou a estudar as galáxias. E as galáxias, na época de Kardec, não existia o conceito de galáxia. O conceito de galáxia é moderno, do século XX. Né? Então, ele observando as galáxias,
ele começou a fazer um experimento de observação, fazendo a seguinte coisa: medindo a velocidade que a galáxia tem em relação ao nosso planeta Terra, porque nós somos centro de observação. É como se nós estivéssemos no centro do universo. O centro do universo é onde está o observador. Então, se a gente tivesse lá na estrela Vega, seria lá. Se a gente tivesse em Sírio, seria lá. O universo não tem centro, o centro é o observador. Tá certo? Então, ele começou a observar e ver que as galáxias tinham uma velocidade de afastamento da nossa Terra. E ele, então, media a distância que ela estava de nós e que velocidade ela tinha. E ele começou a fazer um gráfico. No eixo vertical, ele punha a velocidade. No eixo horizontal, a distância que estava a galáxia. Então, cada galáxia forma um ponto nesse gráfico. Velocidade e distância, certo? Aí ele foi medindo todas as galáxias e foi vendo que esses pontos caíam ao longo de uma linha reta que passava pela origem. E quanto mais longe a galáxia está, mais veloz ela se afasta de nós. De modo que, se você mentalmente inverter a velocidade de todas as galáxias, elas vão encontrar na origem. Porque as mais distantes andam mais rápido e as menos distantes mais devagar, de modo que elas chegam junto. Isso dá a ideia de que, quando começou, explodiu e expandiu. E esse modelo de expansão do universo é o modelo do Big Bang. Quanto tempo gastaria a galáxia que a gente observa mais distante chegar na origem se a gente inverter a velocidade dela? 13,7 bilhões de anos. Essa é a idade do nosso universo. Observável. É o que a gente observa. Tem coisas que a gente não sabe observar ainda, porque nós só temos 2 meios de observação. A gente está observando ondas gravitacionais e ondas eletromagnéticas. A gente não observa outra forma de energia ainda. A gente não sabe, por exemplo, observar a energia mental. A gente não sabe nem o que ela é. A energia do pensamento. A gente não sabe o que é. Ô, Tarsiro, a Cris tinha colocado uma outra pergunta antes, eu vou repetir, mas antes tem um comentário aqui do Mauro Arantes. O universo não é criação de Deus, diz ele. O universo é a materialização do pensamento de Deus. É o que ele colocou, não é? Mas a Cris tinha dito assim, há alguma outra teoria sobre a criação do universo que você destacaria? Ou nós estamos com o Big Bang por enquanto? Não, é o Big Bang. Esse é o modelo que a gente tem. É claro que tem algumas filosofias que admite que tudo sempre existiu. E não precisou ter origem. Tudo sempre existiu. Mas isso não há evidência material ou científica disso. Então, é só um pensamento filosófico livre, sem o compromisso com a observação da natureza. Tá certo. Então, a observação da natureza mostra um universo em expansão. Isso é que a gente tem materialmente, cientificamente, mensurável pelo cientista através das medidas que faz dos corpos celestes. Muito bem. O próprio Big Bang não se deu a esmo, né? O Emmanuel diz assim, nem um aperto de mão é por acaso. Então, imagina o Big Bang. É claro que, do ponto de vista da doutrina espírita, a gente sabe que, como é uma obra inteligente, foi Deus que quis. É a vontade divina. Faça-se o Big Bang para fazer esse universo que os homens vão observar. E se fez, e está se fazendo, porque ele não é completo, ele está em criação. Nós mesmos somos pessoas não terminadas, né? Nós estamos em evolução. Então, Deus cria continuamente. A observação do nosso companheiro que você falou é uma outra forma de dizer apenas. Tá certo. Ô, Carlos, muito me bem. permita Sim? só uma questão antes de você formular a próxima indagação para o Lacordaire. É que tem um comentário aqui da Patrícia Gazali que a gente precisaria elucidar essa dúvida para ela. Ela viu a imagem que o Tarsiro projetou no início do nosso estudo. Foi. E ela pergunta, o universo é infinito, certo? Mas os senhores mostraram a imagem dele, né, na exemplificação da imagem, como sendo um espaço finito.
porque tinha uma delimitação a foto, né? É isso? Então, é infinito? É finito? Como é que é, Otacílio? Pois é. Esse conceito de finito ou infinito é um conceito complexo demais, né? Para a nossa cabecinha, que é finita. Isso. A cabeça do ser humano é finita. A gente tem que ir aprendendo dialeticamente as coisas, né? Porque a gente não vai compreender tudo de repente. A compreensão nossa vai dilatando à medida que a gente vai tendo mais elementos de pensamento. Então, do ponto de vista da ciência, o nosso universo tem um espaço que é mensurável. Veja bem, o que é mensurável é um espaço de um diâmetro de 92 bilhões de anos-luz. E um tempo finito de 13,7, 13,8 bilhões de anos. Porque é isso que a gente consegue medir. Tá certo? Agora, na nossa cabeça, né, a gente quer mais. Né? E, do ponto de vista da criação divina, a gente também quer mais. Porque Deus cria sempre. Então, a nossa visão, por enquanto, do universo, ela é finita. Mas isso não quer dizer que ela seja finita. Essa é a nossa visão atual. Certo? Então, a gente tem que ter humildade também de aceitar as coisas por partes e compreender que devagar que a gente vai entrando nos mistérios da criação divina. Tudo bem. Não é? É como você querer que a criança aprendeu as primeiras letras do alfabeto e já sabe escrever em qualquer língua. Não é? A gente tem que ir com calma, devagar, com humildade, a gente vai aprendendo tudo. Eu tenho certeza que vou aprender tudo, porque eu sou um espírito imortal e vou ser um espírito angelical um dia, como Jesus, e vou entender a criação divina. Mas até lá tem bilhões de anos de evolução. Isso aí, Otacílio. E Lacordaire, com humildade, Kardec pergunta, não é? Aí, Lacordaire, podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Justo. Então, veja como ele coloca, que quando ele coloca que tudo que a esse respeito pode se dizer, podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria, porque nós colocamos, antecipamos, né, a resposta, disseminada no espaço. Então, o que nós vamos, à medida que nós vamos conhecendo, crescendo, psicologicamente, espiritualmente, nós vamos entendendo melhor o processo. Agora, a origem de tudo depende e parte realmente da inteligência suprema, que é Deus. Muito bom. Agora, a próxima questão é para o Otacílio. Otacílio, o que são os cometas? Seriam mundos em formação? Olha, essa pergunta, quando Kardec fez, não é? A astronomia da época tinha um pensamento sobre os cometas, e eles achavam isso, por isso que ele pergunta dessa maneira. Então, hoje a gente sabe que os cometas, não é, são agregados materiais congelados, alguns que têm coisa sólida, outros têm coisas que são vaporosas congeladas, que foi congelado, e quando vai se aproximando do Sol, a radiação solar vai esquentando eles e vai vaporizando, por isso forma a cauda. Tá certo? A cauda é a colisão do vento solar, aquilo que o Sol joga para fora nas suas explosões, com os cometas, e vai dissolvendo, vai pulverizando, vai vaporizando os cometas. Então, os cometas são coisas da origem da formação do nosso sistema solar. Portanto, a gente pode pensar que na origem da formação, né, eles foram formados, eles estão muito distantes, entram na órbita, vêm na direção do Sol, muitas vezes, estão lá no cinturão de Kuiper, que é a parte externa, né, do nosso sistema planetário, e de vez em quando alguns, por colisão, mudam de trajetória e entram e vêm na direção do Sol, faz uma órbita elíptica e volta. Às vezes, eles são periódicos, como o cometa Halley. Cada 80 anos ele volta.
mas tem outros que passam uma vez só e nunca mais volta. Né? Então, os cometas, na época, esse pensamento não era de todo destituído de fundamentos, porque são os restos da formação do sistema planetário que deu origem aos nossos planetas e ainda sobrou matéria que está na periferia do nosso sistema solar. E aí eu quero dizer, completando o que o nosso querido Lacordaire falou, que essa condensação que os espíritos falam na formação dos mundos é produzida pela força gravitacional. É a força gravitacional que faz isso. Nós temos catalogado pela ciência 4 forças. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. E os espíritos, bondosamente, mostram para nós que existe uma 5ª força, que é a força inteligente da natureza, que promana de Deus e das suas criaturas inteligentes. Então, a força inteligente é capaz de manipular as outras forças, as outras 4, para obrar, para agir, para co-criar no sistema da criação divina. Daí a coerência da pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, não é? E da 25, não é? Que depois vai dizer que nós somos também o princípio inteligente no universo. E da 115 também, né? Porque nós passamos a ter a oportunidade de ser colaboradores e co-criadores da divindade. Isso. É isso aí. E Lacordaire, pode um mundo completamente formado desaparecer e a matéria que compunha esse mundo disseminar-se de novo no espaço? Sim. Ou seja, desagregar? E a resposta que os bons espíritos dão, né, a Kardec, que sim, assim como os mundos, também as pessoas, né, os seres, né, porque essa transformação é justamente que vai gerar o progresso, né, porque a mudança é um hino vibrante do universo, né, por isso que Kardec pergunta a questão do progresso, se o progresso pode ser impedido, ele pode ser retardado, mas nunca impedido. Então, é através dessas mudanças que vai haver toda a renovação, né, e o crescimento e a mudança entre todos os reinos. Lacordaire, ainda sobre essa questão da formação, né? Podemos saber o tempo que dura essa formação dos mundos, por exemplo, o tempo de formação da Terra? Isso. Olha, é a outra resposta também que os espíritos, os benfeitores espirituais, nos dão através de Kardec, né? Ele diz assim: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretende sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, o que nós sabemos que a mudança ela é permanente. Agora, quando e como, não é? Somente a Deus pertence. E aí a gente vai ver que muitas teorias anteriormente, algumas ideias, né, que surgiram do término do mundo, de 2000 anos, né, chegar a 2000, né, no ano 2000 não chegaria. Então, são tudo teorias furadas. E aí a gente vai à excelência de Kardec, quando o bom senso, né, como diz Camille Flammarion, reencarnado, ele diz a doutrina espírita é uma ciência que estuda a natureza, a origem, destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, as respostas são baseadas nesta lógica, né, que nos leva a desenvolver essa fé convicta, né, a fé raciocinada. Eu queria acrescentar, porque a ciência vai evoluindo. Quando a gente tem que atentar, como Kardec faz a pergunta, poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Quais mundos? Todos a gente não sabe, mas em particular o sistema planetário a gente sabe, não é? Por exemplo, o nosso sistema... Do nosso sistema solar. Claro, o nosso sistema planetário tem 5 bilhões de anos. Como é que a gente sabe disso? Porque a gente faz uma medida de decaimento do urânio radioativo,
ele é um núcleo instável. Então, ele começa a jogar partículas do núcleo para fora. Primeiro, ele joga partículas alfa, que é o núcleo de um átomo de hélio, 2 prótons e 2 nêutrons, junto. Joga para fora, radia. E aí, como ele joga prótons e nêutrons para fora, quando ele joga próton para fora, muda o número atômico. Então, ele vira outro elemento químico mais leve. Aí ele vai tendo uma cadeia de decaimento até chegar no chumbo. O tempo médio para 1 quilo de urânio virar meio quilo de chumbo é de 4 bilhões de anos, 4,1 bilhões de anos. Essa é a vida média. Então, quando você pega uma jazida de urânio, você vai encontrar chumbo. Você dosa quanto de chumbo tem numa pedra e quanto de urânio tem, você sabe quanto tempo gastou para formar aquele chumbo. Então, você faz uma datação. Você mede o tempo. E a gente medindo esse tempo da Lua, do nosso sistema planetário, e de meteoros que a gente já recebeu de Marte, e também das rochas que estão nessa região dos asteroides, que de vez em quando um escapa e cai como meteoro aqui, quando é pequeno, ele reparte, quebra e cai como meteoro. Você pega e data todos eles usando esse tipo de recurso, todos eles dão que a idade do nosso sistema planetário de formação é de 4,6 bilhões de anos. É o tempo que a Terra tem. O nosso Sol é um pouquinho mais velho, tem 5 bilhões de anos. Agora, a gente olha para as estrelas, para as Pleiades, por exemplo, Alcione e as outras estrelas que estão nas Pleiades, elas têm 200 milhões de anos só. São novinhas. Estão em formação, não tem sistema planetário ainda, está se formando. Então, a gente pode datar objetos assim esparsamente, mas não pode datar a formação dos mundos, porque seria datar o universo. Então, o universo, a gente tem uma informação com o modelo do Big Bang, mas a gente sabe que Deus cria sempre. Verdade. E aí a gente vai observar, né, Carlos, quando Jesus coloca, né, que a cada dia basta o seu fardo, nos mostrando que, nos tirando da preocupação e da pós-ocupação, porque existe uma programação celeste, né, em tudo que existe do universo, né? E a Márcia aqui, Casimiro, aí, o Tassilo pode comentar, ela disse assim, tenho muita dificuldade em assimilar que existem vários mundos, mais ainda em entender o nosso surgimento, que entender sobre a existência de extraterrestres, por exemplo. Pois é, a gente hoje tem um satélite, e tem mais outros sendo lançados, que faz observação de estrelas. A gente, por exemplo, o observatório Kepler, que está em órbita, ele tem um sistema de medição de luz de estrelas que ele monitora 100 mil estrelas simultaneamente. 100 mil estrelas simultaneamente. Está apontando uma região do nosso universo. Tá certo? E aí ele mede a intensidade da luz de cada uma dessas estrelas. De vez em quando, a intensidade da luz cai um pouquinho, fica um tempo e volta de novo. Aí você fica observando, depois de um tempo acontece a mesma coisa com aquela estrela. Então você descobre que tem um planeta passando na frente da estrela e fazendo uma pequena eclipse da luz da estrela. E a gente, então, mede um planeta girando em torno dele. Com esse tipo de observação, depois a gente pega os nossos telescópios e faz observações mais detalhadas, e a gente está descobrindo planetas em torno de outras estrelas. Nós já temos mais de 4.000 planetas, exoplanetas, a gente chama, porque é fora do sistema solar, que gira em torno das estrelas outras, não é? Então, existem outros sistemas planetários.
E a nossa pergunta é sempre essa: se existem tantos outros sistemas planetários assim, que a gente está descobrindo agora, nesses últimos 20 anos, é claro que nós vamos esbarrar com sistemas planetários que têm planeta com vida, porque a vida não é um acidente unicamente específico do nosso planeta Terra. Então, vai ter vida em outros planetas. E pelo fato de ter estrelas mais antigas, estrelas mais novas, sistema planetário mais antigo, sistema planetário mais novos, nós vamos encontrar planetas com habitantes mais velhos do que nós e mais novos do que nós. Então, o universo está cheio de gente, de espírito imortal criado por Deus. Isso é extraterrestre. Qualquer espírito que viveu em outro planeta e reencarna na Terra é extraterrestre. Jesus foi o extraterrestre mais maravilhoso que a gente já teve. É verdade. Porque ele não nasceu no planeta Terra, ele não evoluiu aqui. Ele é um espírito angelical antes da formação do mundo, como ele mesmo diz no Evangelho de João. Então, ele foi criado por Deus e evoluído num sistema planetário que pode nem mais existir, que já deixou de existir, porque o nosso sistema planetário também um dia vai deixar de existir. O Sol vai gastar toda a energia em combustão nuclear e, de repente, ele vai começar a esfriar e aí vai expandir. Vai expandir até alcançar a órbita da Terra, e a Terra vai ser engolida pelo Sol ainda quente, porque ele vai ser uma gigante vermelha, e a nossa vida vai deixar de existir na Terra. A vida física, porque nós, como espíritos, somos indestrutíveis. Até lá, a gente já evoluiu o suficiente para poder virar cidadão cósmico. Aí que entra, né, Tarcísio? A casa do meu pai é várias moradas, né? Claro. Jesus sabia o que estava dizendo. Muito bom. Ô, Lacordaire, vou te convidar para dar um pulo comigo, um salto, também quântico, no Livro dos Espíritos, lá para a questão 59, onde a gente vai encontrar um belíssimo texto de Kardec comentando sobre a informação que está na Bíblia de que o mundo foi criado em 6 dias. Existe sentido alegórico aí? Você poderia comentar, por gentileza, Lacordaire? O nosso Tarcísio colocou muito bem, né? Da operosidade do Criador incessantemente, né? Então, isso é mais uma alegoria, né? E que realmente Deus cria continuamente. E Kardec é muito lúcido ao colocar isso, mostrando que é mais uma interpretação na linha do tempo, né, que merece todo principalmente com o avanço hoje tecnológico da ciência, como o nosso Tarcísio colocou, toda uma reflexão, e Kardec é lúcido mostrar que isso, na verdade, é uma alegoria. Né? Seria isso. Ok, muito bem. Vamos aí, Otacílio, nós temos algumas perguntas aqui. No João Tadeu, por exemplo, ele colocou João Tadeu dos Santos Costa. Ele diz, neste caso, professor Otacílio, não poderíamos fazer um balizamento com o nosso plano material tangível, com o nosso plano espiritual não tangível pelos sentidos? De tudo isso que a gente está comentando, dá para fazer um balizamento entre uma coisa e outra? Claro, porque Deus cria princípio espiritual e princípio material. Nós estamos falando da criação das coisas materiais, do universo que a gente observa. Mas e o mundo espiritual, que é o universo que a gente ainda não consegue observar? Verdade. Enquanto homem e mulher. Mas que a gente observa quando desencarna. A minha esposa, uma semana atrás, desencarnou, ela já está observando isso lá. Não é? Porque foi uma guerreira, venceu várias etapas, a gente sabe que ela está muito bem, e ela tinha esse tipo de curiosidade também. Vai devagarzinho, a gente vai observando essas coisas. Vejo que os espíritos, às vezes, fazem visita em outros sistemas planetários, ou fazem visitas em nossos planetas do sistema solar, e vêm nos dar informações. Então, há um universo espiritual todo
para ser descoberto pelo homem, pelo espírito encarnado. E que Kardec abriu essa porta maravilhosa com a doutrina espírita e mostrando que a porta boa de ver isso é a mediunidade, que a gente tem que aprender a utilizar com o propósito de evoluir, como recurso de crescimento espiritual. Então, é claro que esses dois mundos, que a gente poderia até dizer que são dois mundos paralelos, né? Mas não são paralelos porque eles têm conexão. A conexão é que os espíritos falam conosco e nós falamos com os espíritos. Portanto, ele é um mundo único, em planos de observação diferentes. E é claro que o universo espiritual faz parte desse contexto, tanto quanto o universo material. Aliás, ele é o mais importante. Como diz Kardec, ele é primeiro, porque se a gente destruir as coisas da matéria, o espírito continua, porque ele é imortal. Nem o fogo, nem as explosões, nem nada destrói o espírito. Um espírito pode atravessar o Sol, que está a 200, 500 bilhões, milhões de graus, porque tem fusão nuclear extremamente quente, sem sofrer qualquer arranhão, porque o espírito não é feito de matéria palpável. Ele só se reveste dela, mas a essência do espírito é diferente. Então, são dois universos para serem estudados e, complementarmente, ajudar a gente a entender a criação divina, que é ampla. Isso. Além de não poder sofrer destruição, né, Tarci? Ele também não tem como se autodestruir, não tem como a gente se descriar. Olha a beleza de Deus conosco, né? É para sempre. Quando a gente descobre isso, Lacorda, a gente agradece a Deus por ter criado a gente. Ah, que bom participar da criação divina. É verdade. É maravilhoso e animador. Olha, tem uma questão aqui, Lacordaire, da Suzy Mello. Ela formulou essa questão às 8h52, agora há pouco. E eu acho importante elucidar, né? Esclarecer. Ela pergunta assim: temos que ter medo de algum tipo de extraterrestre? Então, pelo contrário, né? Nós vamos perceber que nós estamos sob uma proteção permanente de Deus, de Jesus, do nosso anjo de guarda e dos bons espíritos. Não é só ter medo do extraterrestre, como na nossa vida, não é? Não existe o acaso. Então, dentro da lei de justiça, de amor e caridade, nada vai nos acontecer que não esteja no nosso programa quando nós nos mantemos na busca da sintonia do bem, não é? Como é que é o nome da pessoa que perguntou? Deixa eu voltar aqui, mas tem aqui, Suzy Mello. Ô, Suzy, eles é que têm que ter medo de nós, porque nós é que somos agressivos. Quando alguém consegue fazer viagens interplanetárias, olha aí, sobrevivendo, está muito, muito, muito mais espiritualizado, portanto, mais moralmente evoluído do que nós. Portanto, ele é do bem. Nossa, agora, quando ele chegar aqui, é bem possível que a gente agrida ele. Ô, Saciro, obrigado, viu? Gente do céu, como é que nós podemos pensar que nós vamos ter guerra nas estrelas? Seres inferiores como nós não saem do planeta. Olha o nosso próprio exemplo. Porque se a gente for para outro, vai acontecer o que está colocado no filme Avatar. Nós vamos destruir a natureza dos outros para tirar energia. A gente não entende como é que forma a energia lá. É verdade. Então, olha que maravilha, esse é um momento muito interessante. Não precisamos temer extraterrestre de jeito nenhum. Os que vêm aqui são superiores a nós, não é porque os inferiores estão como nós, adstritos. Alguém comentou, mas eles podem avançar em inteligência e técnica. Sim, mas nada acontece ao acaso, não é? E o universo tem uma ordem. E, por outro lado, Carlos, a responsabilidade pelo uso da inteligência é moral. Então, quando o indivíduo desenvolve muita inteligência, começa a fazer muito dano, ele é cerceado pelas responsabilidades espirituais que lhe são cobradas pela lei de causa e efeito. Então, não vai adiante. Esses filmes de Guerra nas Estrelas é o nosso filme, porque nós é que somos violentos e fazemos e projetamos isso lá.
Isso Mas aí. os espíritos bondosos que conseguem viajar pelo universo, eles são do amor, são do bem. São espíritos evoluídos. O Tassio está bem dentro disso, uma pergunta que nós tínhamos pensado, não é? Que é o que nos falta? Eu queria que os dois comentassem, por favor, o que nos falta para compreendermos a origem do universo? O que está faltando para nós? Você primeiro, Lacordaire. Olha, diz que tem uma anotação de Newton, que particular, que ele diz o seguinte: se os corpos são atraídos entre si, o de força maior atrai os menores, então no epicentro de tudo tem Deus, e a gravitação é o amor. Então nada vai acontecer sem a permissão divina, né? Então, o que realmente, para que nós possamos compreender acima de tudo, é trazendo para nós no sentido moral, como nós estamos vendo agora, olha, toda essa programação celeste dos corpos. Imaginemos, então, a nossa programação espiritual, que somos o ser inteligente do universo. Então, o que nos falta? A doutrina espírita nos ajuda a ter essas duas asas, a da compreensão utilizando a ciência formal e a compreensão da inteligência da ciência moral, que esse código moral que nós trazemos, conforme Kardec pergunta na questão 621. Né? Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Então, quanto mais nós crescemos espiritualmente, nós desfrutamos de quem nós somos e desfrutamos também de onde nós estamos e passamos também a colaborar com a divindade, com as nossas ações do trabalho da nossa elevação espiritual. Essa é a nossa compreensão maior que a doutrina nos oferece. Eu diria também, complementando o que ele bem colocou, é que a evolução é um caminho longo, não é? Nós, há poucos milênios atrás, éramos homens das cavernas. Verdade. Em 10 mil anos, nós criamos a história e nos chamamos de seres civilizados, mas ainda não humanizados, porque a gente ainda é feroz. A gente pode ter criado uma civilização, mas a nossa humanidade é uma humanidade tão desencontrada, tão ainda, né, sofrida, tão mal distribuída do ponto de vista das benesses da conquista da própria humanidade, que a gente ainda não se humanizou no sentido do amor. Então, para a gente compreender com mais profundidade a origem, a criação divina, é preciso que a gente caminhe mais, que a gente evolua mais. E a nossa evolução, ela é cercada, se a gente pudesse fazer um gráfico, eu faria um gráfico em V. A gente começou num pontinho simples e ignorante. E experienciando, a gente foi usando a vontade, primeiro muito primitiva, na busca daquilo que era agradável e desagradável. E à medida que a gente foi evoluindo, a gente foi aumentando o agradável e desagradável para fazer uma amplitude de vida diferente. E fomos criando do agradável e desagradável o bem e o mal. Né? Aquilo que era bom, né? A gente que era agradável tornou bom, aquilo que era desagradável tornou mal. E foi criando valores morais. O que foi limitando o nosso crescimento? A nossa capacidade de escolha e a lei de responsabilidade, que é a lei de causa e efeito. Então, à medida que a gente for ampliando esse ângulo, vai crescendo, a gente vai aumentando a nossa capacidade de escolha e de boas escolhas, e vai também aumentando a liberdade, porque fazendo boas escolhas, a gente pode escolher o que quiser. Então, a gente vai ampliando o nosso entendimento e vamos adentrando os conhecimentos da criação divina. Então, nós, como humanidade terrena, já estamos esbarrando em muitas coisas bonitas do nosso universo, mas falta muito. Um dia alguém perguntou para o Emmanuel, através do Chico Xavier, Emmanuel, de que é
que é o espírito propriamente dito? Ele respondeu assim: eu estou estudando o perispírito, não o espírito propriamente dito, e ainda não compreendo direito o perispírito. O espírito eu vou deixar para mais tarde, porque ainda não cheguei lá. Então, é ter humildade, paciência, não ter preguiça mental e trabalhar firme, porque assim a gente vai conquistando valores e crescendo. Maravilhoso. Olha, todo esse programa hoje, vocês estão me fazendo lembrar de uma experiência muito rica, quando eu pude ler Camille Flammarion na obra Urânia, onde ele se coloca também como protagonista, conduzido por Urânia, por uma viagem no universo. E, após a leitura desse livro, eu comecei a realmente sedimentar em mim a impressão do quão pequenos somos e que o sentimento orgulhoso, que o sentimento egoísta de nos acharmos no centro do universo só denota ainda a nossa pouca evolução. Né? Então, foi uma obra que me marcou muito. Que leiamos mais as obras clássicas, né? Mas, baseada nisso, né, eu gostaria de perguntar para o Lacordaire, até por conta, né, dessas reflexões que a gente ganha ensejo de ter a partir de leitura de obras como Urânia, Lacordaire, por que é importante estudarmos sobre a origem do universo? Sim, você vê, a Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritos, que é da editora da FEB, da edição da FEB, através da psicografia do nosso querido Divaldo, logo na introdução ela coloca essa importância, porque a semelhança de nós, enquanto personalidade, enquanto pessoas, se nós não soubermos a nossa história, meio que nós também perdemos a nossa identidade. Então, quando nós, e Kardec também nos coloca isso em Agênesis, porque você veja que a doutrina espírita vem mostrar que não há nada sobrenatural nem milagroso. Então, buscar estudar profundamente a história do universo, o que, inclusive, levou o próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos trazer todo um relato profundo do processo histórico da humanidade, justamente para que nós possamos desenvolver conosco a fé raciocinada. Quando Kardec coloca fé inabalável só é aquela que é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Por isso que a doutrina espírita, ela a mensagem dela é uma mensagem que deve ser estudada, mas não é o estudar na questão formal, mas o estudar para que você possa sedimentar esse conhecimento de tal forma que você possa aplicá-lo, porque os fenômenos, eles ferem o nosso sentido, mas passam. Mas aquilo que você estuda vai te ajudar, como Emmanuel coloca também no livro Estude Viva, que o conhecimento ele é o leme, vai nos ajudar a ter uma direção. Porque não adianta eu estar bem intencionado, mas mal direcionado. Então, o estudo ele nos ajuda, além de ter uma boa intenção, uma direção amorosa. E, acima de tudo, no nosso processo da autotransformação. Porque ninguém reencarna para o outro. Nós reencarnamos para nós mesmos. Então, quando eu busco saber qual o sentido da reencarnação, quando eu busco entender, vendo como nós estamos vendo aqui, olha o mecanismo que é o universo. Não tem um acaso. Ninguém está jogado no mundo, ninguém caiu de paraquedas, e ninguém é coitadinho, né, nem incapaz. Então, quando nós buscamos estudar essa história, nós utilizamos de o quanto nós somos fortes, né, para nós mesmos, na nossa autotransformação, e diante dessa oportunidade, desse mar de oportunidade que a vida oferece para a nossa evolução. Ô, Tassiro, nós temos várias perguntas aqui, nós estamos já no finalzinho do programa e temos mais uma para colocar, mas não queríamos deixar pendente essa da Marione Trindade. Ela diz, nós tratamos aqui dos extraterrestres, não é? E ela diz assim, o que dizer das histórias contadas sobre nossos irmãos extraterrestres que abduzem os terráqueos? Eu acho que tem muita imaginação nisso. E eu acredito também que muitas pessoas
às vezes se vê às voltas com influências espirituais e não compreende, interpreta dessa maneira, não é? Porque quando você busca... Jesus tem uma frase que eu acho linda. Quem busca, acha. E eu gosto de completar dizendo, e acha o que busca. Isso. Não é? Porque quando a pessoa acredita piamente nessas coisas, ela pode também ficar sujeita psiquicamente à influência de espíritos e fazer elas interpretarem a coisa dessa maneira. Porque, do ponto de vista da ciência, se a gente quisesse sair daqui do nosso planeta para ir, por exemplo, uma estrela vizinha mais próxima de nós, está a 4,1 anos-luz de nós. Significa que se eu tivesse uma nave espacial que viaja com a velocidade da luz e saísse agora daqui para ir a Alfa Centauro próxima, eu gastaria 4,1 anos de viagem. Agora, o meu corpo não resiste isso, por duas razões. A primeira, porque eu não suporto a velocidade da luz. Nenhum dos nossos corpos suporta a velocidade da luz. A segunda é que nós estamos sujeitos à radiação cósmica, o nosso corpo biológico sofre agressões da radiação cósmica, sofre mutação genética e pode produzir doenças graves. Isso que está sendo investigado com os astronautas que ficam nas estações orbitais. Não é? Porque tem radiação cósmica que atravessa a nave espacial. Radiação gama atravessa e pode destruir células, destruir nosso organismo. Então, a gente não resiste um tempo longo de viagem. Agora, se a gente for com as naves espaciais que a gente tem, com a velocidade máxima que elas alcançam hoje, a gente ia gastar mais de século, 2, 3, 5 séculos para chegar na estrela. Então, nosso corpo não suporta isso. Então, se existe extraterrestre, eles não vêm para cá com corpo físico. Então, são espíritos, são os espíritos que são extraterrestres. E as pessoas se deixam influenciar por isso e interpretam como quer. Tá certo? Então, nada disso tem um fundamento do ponto de vista científico lógico. Por isso que os cientistas não acreditam em nave espacial, em extraterrestre, porque não faz sentido biológico. Mas que pode ter influência espiritual? Pode. E um espírito pode abduzir o indivíduo que está querendo ser abduzido e encher a cabeça dele com qualquer coisa, porque ele está aceitando, ele não está fazendo crítica, análise cuidadosa das coisas, não é? Então, isso é um processo que a gente ainda não sabe entender direito, porque não está estudado devidamente. Mas eu diria, não se preocupe com ser abduzido por extraterrestre. Se você foi abduzido, presta atenção que tem um terrestre aí te enganando. Muito bom, Otacílio. Olha, a gente está chegando nos minutinhos finais, né, Carlos? Do nosso programa. Mas tem uma última questão que talvez a gente pudesse distribuir para ambos, pedindo que sejam aí sucintos, né? O que mais podemos agregar, né, a esse estudo de hoje sobre a origem do universo? E aí funciona com palavras finais de ambos, queridos. Primeiro, a certeza do amor de Deus para conosco. Conforme questão 3 do Livro dos Espíritos, que ele fala dos atributos de Deus. Então, Deus sendo tudo, ou tendo tudo, ele não precisava ter nos criado. Então, por que ele nos criou? Por amor. E nos criou por uma finalidade, nos dando a oportunidade de desenvolver a nossa felicidade através do exercício das virtudes, em sintonia com as leis, e, ao mesmo tempo, estarmos colaborando enquanto co-criadores e colaboradores da divindade, conforme a própria questão 115 do Livro dos Espíritos. E esta lógica, que ninguém está onde está e como está, a esmo, o que leva o Espírito João adiante a dizer assim, floresça, onde Deus lhe colocou. Há todo um sincronismo do universo. Portanto, nós estamos no universo. Então, há um sincronismo particular, individual para cada um. Por isso que Jesus disse assim, olha,
ele enquanto o bom pastor, falando a Joana de Cusa, que Humberto de Campos narra no livro, me faltou a memória do livro. Boa ele Nova. diz assim, Boa Nova, gratidão. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. O que quer dizer? Ninguém está abandonado. Onde estivermos, como estivermos, estamos no coração de Deus. Otacílio? Olha, eu sou uma pessoa que adora a doutrina espírita. Eu estudo ciência e espiritismo desde a minha juventude. Que bênção. Quando eu passei no vestibular, o presidente do centro, eu tinha feito vestibular para a escola de engenharia, porque era a única área de ciência que tinha, era engenharia em Goiânia, na época, há muitos anos atrás. E aí ele veio me dar os parabéns, que bom, mais um engenheiro espírita. E eu disse para ele, não, mais um espírita engenheiro. E, na verdade, no segundo ano da engenharia, eu mudei para física. Então, a física e a doutrina espírita, para mim, tem aberto campos de compreensão cada vez mais ampla. E a lógica da criação divina é tão fantástica que Deus é realmente a inteligência suprema do universo. E a gente ter sido criado à imagem e semelhança dele, inteligênciazinhas em desenvolvimento, é uma maravilha de coisa boa. Porque, apesar de a gente ser pequenininho, tá num planetinha azul, parece insignificante, mas tão lindo, Jesus caprichou nele, né? Tão bonito, não é? A gente é capaz de perguntar sobre as coisas e buscar respostas. E essa imagem de Deus em nós, que é a inteligência, é a coisa mais maravilhosa que a gente tem. Então, é um instrumento que a gente tem para progredir, para evoluir, para se aproximar de Deus, não é? Então, a gente se aproxima de Deus quando a gente abre o nosso entendimento e deixa o orgulho de lado de achar que a gente é melhor do que os outros, porque cada um tem a sua própria realidade e aprende a caminhar juntos, porque nós todos somos filhos de Deus. Uma vez eu passei perto de um carro que estava escrito aqui, eu não sou Deus, mas sou filho do dono. Eu achei uma maravilha, porque todos nós somos filhos do dono. Então, se nós somos todos filhos do dono, nós somos todos irmãos. E mais do que qualquer coisa, à medida que a gente vai entendendo a nossa realidade espiritual, a gente vai entendendo aquilo que Emmanuel diz, nós somos cidadãos cósmicos temporariamente sediados no planeta Terra. Isto é, nós vamos conhecer tudo da criação divina. E esse destino é a coisa mais fantástica que a gente pode desejar. Então, todos nós vamos ser o futuro dirigente de uma galáxia. Com certeza. Jesus, esse espírito maravilhoso que é o nosso guia e modelo, passou pela experiência do crescimento espiritual como todos nós. Não na Terra, não no sistema planetário nosso. Em outro sistema planetário, a gente não sabe aonde foi. Um dia ele conta para nós. Mas ele é o espírito angelical que ele é porque progrediu. E nós vamos ser espíritos angelicais também. Basta que a gente trabalhe em si, trabalhe o esforço, trabalhe a capacidade de entender, de aprender, de compreender, de amar, de abraçar, de ser participante, né, fraterno dessa natureza maravilhosa que Deus criou para todos nós. Então, eu vou olhar para você, olhar para a Cris, olhar para o Carlos, olhar também para a nossa irmã e a intérprete. Nívia. Estamos diante de futuros dirigentes de galáxias. Vamos fazer junto. Nós vamos terminar dizendo assim, nós somos herdeiros do universo, não é? Então, eu sou herdeiro, mas o Lacordaire também é, a Cris também é, o Otacílio também é, a Nívia também é, não é? Todos nós, as nossas irmãs, estão
fazendo aqui, né, a interpretação para Libras, e todos os que estão acompanhando o nosso estudo somos todos herdeiros de Deus, nosso Pai, não é? Olha a Jane ali também, todos nós. Isso é alentador, isso nos anima, não temos nada para disputar, nós só precisamos aprender a cooperar, não é isso? A palavra-chave não é competição, é cooperação. Cooperação, é isso, Lacordaire? É verdade. Contudo, temos um dever de casa. Enquanto futuros gestores planetários, a gente tem que buscar as nossas credenciais para isso. Estudando o livro dos Espíritos, não é, Cris? Isso, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Olha, as perguntas ficaram pendentes, vão ser respondidas, não é? Lá no nosso site. Por favor, estejam atentos. Nós temos o nosso grupo no Telegram, onde você pode participar e fazer perguntas também. E nós temos uma equipe grande, várias pessoas que já participaram aqui, o Otacílio, inclusive, estará nessa equipe nossa, respondendo as perguntas. Já começou, já iniciou respondendo já. Então, é uma satisfação muito grande, tem uma excelente semana. O nosso agradecimento ao Lacordaire, ao Otacílio, a Cris, as nossas intérpretes tão carinhosamente aqui, não é, colaborando conosco, a Concebe. O nosso agradecimento muito fraterno e até a semana que vem. Muita paz. Deus abençoe nossos lares. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus veio fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Simone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.